Olá, ovelhinha amada e querida aqui do canal, boa noite, sejam bem-vindos à oração desta noite, a oração da viração do dia, e eu quero orar com você e por você. Eu sou o pastor Igor Miranda e através desse vídeo de oração, eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. Eu creio que Deus tem o melhor para você. Se você entrou agora, é porque Deus tem um propósito na sua vida e Ele quer mudar a sua história. E hoje a minha oração é para as pessoas que de alguma forma estão passando por um deserto. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração e eu quero que você ouça essa palavra e em seguida eu vou orar. Prepare um copo com água, porque no momento da oração eu vou apresentar esse copo com água e uma vez você bebendo do mesmo, Deus vai operar uma grande obra na sua vida. Quero te desejar as boas-vindas, você que está aqui pela primeira vez. Eu sou o pastor Igor Miranda e tenho esse canal no YouTube e ajudo pessoas através de orações e da palavra de Deus. Eu quero dar as mãos com vocês juntos, caminharmos na caminhada da fé. Eu sei que não tem sido fácil, mas Deus vai te dar a vitória. Todos os dias eu estou aqui orando pela manhã e à noite, sempre aqui no meu canal. E eu quero que você se inscreva. Aqui abaixo tem uma palavra inscrever-se, clica, se inscreva e ativa o sininho de todas as notificações. Estamos chegando à marca dos 2.900 inscritos. E se você não é inscrito, se inscreva agora. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Você que já é do canal, seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Vamos orar, porque a oração nos aproxima do Todo-Poderoso. Eu tenho a minha Bíblia aberta hoje aqui no livro de Mateus, o Evangelho, capítulo 4. E eu quero ler aqui uma palavra muito abençoada, que vai abençoar sua vida e o seu coração, que vai esclarecer a dúvida de algumas pessoas em relação a algumas coisas que acontecem na sua vida. Então, eu quero que você preste bastante atenção, porque Deus vai falar com você nessa noite. Diz assim o texto bíblico, a tentação de Jesus, versículo 1 do capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito com letra maiúscula, que quer dizer o Espírito de Deus, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Vou repetir. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Deixa eu esclarecer aqui algo, passar a visão de Deus dessa palavra para você, ovelha amada e querida aqui do canal. O deserto sempre existiu e sempre vai existir. E o deserto, na grande maioria das vezes, foi um lugar que Deus, ele designou, ele preparou para que não seja um lugar que o crente, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus venha ficar ali naquele deserto. O deserto, Deus preparou para que o cristão, o homem e a mulher de Deus, o homem da fé, a mulher da fé, passe por ele, só passe, mas não fique lá. O deserto, na verdade, é apenas o caminho para o milagre, é o caminho para a salvação, é o caminho da vitória, é o caminho da terra prometida. É uma preparação para aquilo que Deus tem preparado para você lá na frente, para mim lá na frente. E quando Deus leva você, como levou Jesus pelo Espírito ao deserto, foi para prepará-lo para algo muito grande que Deus iria fazer na vida do Senhor Jesus e na vida de todos nós. Então, quando Deus leva alguém para o deserto, quando o Espírito de Deus leva, Ele leva a gente para preparar, Ele leva a gente para moldar, para fortalecer, para nos amadurecer, para que coisas maiores, grandiosas, Deus vai nos entregar. Deus não entrega nada para ninguém se antes Ele prepará-lo. Aliás,
Deus, quando quer entregar algo para mim, para você, Ele primeiro vai te preparar. Ele primeiro vai te forjar, vai te moldar para entregar a tua bênção, a tua vitória. E quanto maior é o milagre, a vitória, a recompensa que você quer, pode estar certo que maior vai ser o deserto, maior vai ser a luta. Porque Deus vai te preparar para coisas que Ele tem para você. E Ele não dá nada a nós se a gente não estiver preparado. Por isso o deserto é uma preparação. Só que tem um porém. Existem pessoas que vão para o deserto, no caso do Senhor Jesus, quando Ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, que Ele recebeu o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, Ele foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto. E lá Ele passou 40 dias e 40 noites. Lá Ele foi tentado, lá Ele foi provado. Mas Ele resistiu, Ele permaneceu firme e Ele venceu o deserto e o diabo. Tanto que os anjos vieram e serviram. Então ali foi uma preparação. E foi Deus que levou Jesus para o deserto. Agora, olha um detalhe que eu vou explicar. Existem muitas pessoas que elas estão passando por um deserto, vão passar por um momento difícil, mas não é Deus que está levando ela. Preste atenção. Quando Deus te leva para o deserto, pode ter certeza que a vitória vai vir para você. A recompensa vai chegar para você. Mas uma coisa é Deus te levar para o deserto. Outra coisa é você ir com as suas próprias pernas, suas próprias vontades para um deserto. Tem muitas pessoas que estão passando momentos difíceis, um deserto na vida dela. Não é porque Deus levou ela para aquele lugar, mas ela mesmo, com as suas próprias pernas, com as suas próprias mãos, com os seus próprios desejos, seus próprios erros, se conduziu a um deserto, que não foi Deus, foi ela que levou, ela que foi para aquele deserto. E existe uma diferença quando Deus leva uma pessoa para o deserto e quando a pessoa vai por conta própria do deserto. Quando Deus leva, a vitória chega, a recompensa chega. Porém, quando a pessoa vai por conta própria, normalmente ela está só. Normalmente, ela está absolutamente sozinha, sem a direção de Deus, sem o amparo de Deus, sem a cobertura de Deus. E, consequentemente, sem Deus, ela não consegue vencer, ela não consegue estabelecer o reino de Deus, ela não tem paciência, ela não tem perseverança, ela não tem confiança. Por isso ela murmura, ela reclama, ela acha injusto, ela acha que aquilo que está acontecendo com ela não deveria estar acontecendo, que Deus esqueceu, que Deus virou as costas para ela. Mas se ela observar, se a gente observar, ela mesma se levou para aquele deserto. Ela mesma se conduziu para aquele lugar de solidão, de angústia, de dor, de sofrimento. Porque ela fez uma escolha que não foi a escolha de Deus. Uma coisa é você ser conduzida pelo Espírito de Deus para o deserto, para as vitórias. Outra coisa é você ser conduzido pela sua própria vontade ou até pelo mal ao deserto. Existem muitas pessoas hoje sofrendo porque não foi Deus que levou ela para aquele lugar. Ela fez uma escolha errada. Ela tomou uma decisão errada. Ela fez escolhas erradas. Ela praticou coisas ruins que fizeram ela pagar um preço alto. Então pense nisso. Pastor, mas se eu estou nesse deserto porque eu fiz uma escolha errada, se eu me conduzi com as minhas próprias pernas e não foi pelo Espírito de Deus, o que eu tenho que fazer? Tem chance para mim? Tem como reverter essa situação? E eu digo para você, tem. Mesmo você que se conduziu a um deserto por vontade própria, está passando por uma situação que você escolheu, mas não foi Deus, você pode sair dessa situação.
E talvez você pergunta como? Se colocando no centro da vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, dizendo que a partir de agora, Senhor, toma o controle da minha vida, toma a frente dos meus caminhos, dos meus passos, das minhas decisões, das minhas escolhas. Que não seja eu, mas seja o Senhor me guiando, me dirigindo, falando comigo, me orientando e me mostrando o caminho que eu devo andar. E você pode ter certeza que Deus, Ele é fiel, Deus é bom, Ele é rico em perdoar. E se você de repente errou, pecou contra Ele, peça perdão, porque Deus é rico em perdão. Ele vai te perdoar e Ele vai te conduzir aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. E você provavelmente sairá desse deserto e Deus vai preparar também para você coisas extraordinárias. Eu vou te dar, por exemplo, exemplos de pessoas que fizeram uma escolha ao qual elas se levaram, se conduziram para o deserto. A primeira delas é o filho pródigo. Você já deve ter ouvido a história do filho pródigo. Jesus conta essa parábola. A Bíblia diz, Jesus conta que o filho pródigo chegou para o seu pai, vendo que o seu pai era tão rico, poderoso, e o filho pensando assim, poxa, eu não preciso mais do meu pai, eu não preciso estar mais debaixo da cobertura dele, eu quero curtir a vida, eu quero viver a vida. E eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitos bens, eu tenho direito de muitas coisas. Então o filho pródigo chega para o pai e fala assim, olha pai, me dá o direito que eu tenho dos meus bens, porque eu cansei de viver aqui debaixo da tua cobertura, eu quero ir embora, eu quero viver, eu quero conhecer a vida. E diz a Bíblia que o pai entregou a ele todos os seus bens, tudo que ele tinha direito, não negou nada. E o filho então vai para um lugar distante e diz a Bíblia que lá ele gasta tudo que tem. Ele vive de uma forma dissoluta, se prostituiu, foi para as noitadas, para as festas com os amigos, tinha muitos amigos por conta do seu dinheiro, da sua riqueza, e ele achava que aquele dinheiro nunca iria acabar. Até que ele viveu uma vida tão dissoluta, tão errada, tão pecaminosa, que chegou uma hora que o dinheiro acabou, que a riqueza dele acabou. E quando a riqueza acabou, o dinheiro acabou, os amigos acabaram, se afastaram, viraram as costas. E aí, todo mundo virou as costas para ele, a ponto dele ficar numa situação tão difícil que ele não tinha onde morar, o que comer. E diz a Bíblia que ele desejou um dia, numa fazenda, procurando trabalho, e não deram trabalho para ele, não queriam dar, ele desejou a comida dos porcos. Na verdade, ele foi trabalhar. O único trabalho que deram para ele foi cuidar de uma fazenda de porcos. E ele desejou comer a comida dos porcos. Então, você vê que esse deserto não foi o pai, do filho pródigo, que levou ele para aquele lugar. Ele fez uma escolha. Ele estava bem. Ele tinha tudo na presença do pai. Mas ele tomou uma decisão errada. Quantas vezes a pessoa também toma decisões erradas? Ela se afasta de Deus. Ela se afasta dos caminhos do Senhor. E ela colhe um preço alto. Porque uma vez que você está sem Deus, sem direção, e você se conduz a um deserto que não foi Deus, o sofrimento é certo. A dor é certa. O que aquele filho pródigo fez então? Ele caiu em si, ele me lembrou, poxa, quando eu estava na casa do meu pai, os trabalhadores tinham prosperidade, comida, tinham pão para comer. E eu aqui estou morrendo de fome. E o que ele fez? Ele diz, eu voltarei para a casa do meu pai, de onde eu nunca devia ter saído. E a Bíblia diz que ele volta. Ele volta com receio porque ele achava que o pai não iria recebê-lo. Ia rejeitá-lo, ia brigá-lo, ia condená-lo, ia julgá-lo. Mas diz a Bíblia que quando o filho volta para sua casa e ainda longe o pai o avista, o pai fica tão contente, pede para preparar
uma festa para o seu filho. Vai correndo ao encontro do filho, abraça, beija. E o filho diz para ele: pai, pequei contra ti, contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus trabalhadores. E a Bíblia fala que o pai o recebe com alegria, prepara um banquete para ele, coloca um anel no seu dedo, umas sandálias nos seus pés. Ou seja, essa figura do pai, do filho pródigo, é o próprio Deus. Quando a pessoa se arrepende e ela reconhece o erro que cometeu e ela se volta para Deus, Deus então é misericordioso para perdoar e para mudar a história dela. Deus também quer mudar a sua história. Por isso, pense nisso. O deserto é uma preparação para coisas extraordinárias que Deus irá fazer na sua vida. Mas não esquece, existe o deserto que Deus leva. E quando Deus leva, é porque vitória vai chegar. Mas existe o deserto que você se conduz para ele. Então, quando é você que se conduz para esse deserto, Deus não está ali. E aí, nada dá certo. Mas você tem uma oportunidade de voltar para o centro da vontade de Deus. Vamos orar? E Deus vai abençoar. Senhor Todo-Poderoso, em nome do teu Filho amado Jesus, eu levanto a minha oração por todas as ovelhinhas que me acompanham de perto e de longe. Pessoas que esperam essa oração todos os dias. Pessoas aflitas, angustiadas, depressivas, doentes, camadas, presas, escravas, mas que têm o desejo de serem livres, libertas e abençoadas pelo Senhor, porque a tua palavra é verdadeira. O Senhor é verdadeiro e para o Senhor não existe nada difícil, nada impossível. Por isso eu invoco o Senhor neste momento e peço: estenda as tuas mãos para socorrer os aflitos, os desesperados, angustiados, abatidos. Restaura o doente, cura o enfermo, livra o encarcerado, quebra as correntes daquele que está preso, algemado pelos grilhões do inferno. Pai, abre portas para o teu povo, tira o teu povo da humilhação, da derrota. E se alguém, meu Deus, se conduziu a um deserto por vontade própria, porque errou, porque tomou decisões erradas, Deus, que ela reconheça os seus erros e que ela se volte para o Senhor, que ela se coloque no centro da tua vontade e do teu querer. Pai, a tua palavra é fiel, então derrama sobre todo o povo as tuas bênçãos, o teu milagre, o teu agir, Senhor. E eu creio que ao término dessa oração, que termine a dor, o sofrimento, as doenças, o mal, e comece uma nova história, Senhor. Dê a eles uma ótima noite, um ótimo final de semana. Pai Todo-Poderoso, eu declaro sobre todos a tua bênção, o teu Espírito, a renovação e a mudança de vida. E nesses últimos dias do ano, que coisas extraordinárias aconteçam na vida do teu povo. Eu profetizo esse milagre, essa bênção, no nome santo de Jesus. Consagra este copo com água, este pão, tudo que é apresentado em oração é abençoado. Consagra e abençoa. E eu creio que aonde está chegando esta oração, chega para o teu povo vitória, milagre, cura e restauração. Hoje, amanhã e sempre. Quem beber desta água, seja abençoado. Hoje, amanhã e sempre. E quem crê, diga amém. Glória a Deus, filho amado. Tenha uma ótima noite, um ótimo descanso, um ótimo final de semana. Que Deus possa mudar a sua história nesses últimos dias do ano. Que o ano termine e comece um novo ano com vitórias para você e toda a sua família. Não esquece que eu te amo em Cristo Jesus. Deus te ama e Ele está preparando o melhor para você. Beijo no coração, forte abraço e até amanhã, se Deus permitir.